Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho contar pra vocês tudo que eu li no mês de agosto. Eu acho que eu li um pouquinho menos do que nos meses anteriores, mas eu já tinha dito, né, que agora minha vida tá ficando mais complicada por conta das aulas que eu tenho que dar. Estou dando mais aulas neste semestre. E aproveito também para me desculpar porque vocês perceberam que eu descontinuei a série de metodologia científica, sobre produção de texto e tudo mais, porque eu não estou dando conta de fazer 3 vídeos por semana, né? Há muitos youtubers que vivem disso e não fazem 3 vídeos por semana. Imagine eu que tenho 2 empregos, né? Impossível. Então, assim, eu não vou deixar de falar sobre o tema, mas aí eu vou fazer sazonalmente. De vez em quando eu faço um vídeo sobre algum tema específico, né? Daquela série, metodologia científica, produção de texto e tudo mais. Eu gostaria que vocês me pedissem sobre o que falar para eu eleger, priorizar alguns temas, certo? Por enquanto, então, eu vou continuar com 2 vídeos por semana e aí vou intercalar com essa temática, tá? Mas eu não vou me comprometer a 3, porque eu não dou conta. Agora, começando com as leituras do mês. Eu vou começar, como sempre, falando de e-books. Eu li um e-book neste mês que foi As Suplicantes de Ésquilo, uma peça de teatro, né, teatro grego. E a história é de 50 mulheres de uma cidade-estado de Argos que resolvem se rebelar, elas não querem se casar. O casamento foi imposto, naquela época a mulher não tinha muita escolha, e elas se rebelaram, não quiseram se casar e pediram proteção ao rei de Argos. E o rei de Argos ficou em dúvida, sem saber o que fazer, e decidiu consultar o povo para ver o que o povo pensava sobre o assunto. O povo concorda com a presença delas lá, mas a peça termina assim de um modo muito indefinido. E depois, acho que na década de 50, se descobriu que essa peça fazia parte de uma trilogia. Essa era a primeira parte de uma trilogia de Ésquilo e é claro que as outras partes se perderam. O que é interessante perceber nesta peça? Eu adoro essas peças gregas por conta do aprendizado que elas nos proporcionam. A primeira coisa, as mulheres se rebelaram, se uniram e se rebelaram. Pense que isso não devia ser algo muito comum na época. Segunda coisa, o rei de Argos pediu opinião popular numa época em que ainda não havia democracia, não existia democracia instituída na Grécia naquele período. E ele pediu opinião popular. A terceira coisa, estão lá como estrangeiras, né? Elas são de outra cidade de estado, e estão lá pedindo guarida, né? Como se fossem refugiadas. E o povo decide protegê-las. Eu acho que isso é um grande aprendizado para a nossa realidade atual, né? É uma coisa para se pensar. Vou começar mostrando 2 livros de poesia, Mensagem, de Fernando Pessoa, e Espumas Flutuantes. Primeiro, Mensagem. É um livrinho assim de umas... Eu ia falar, em uma sentada a gente lê. Não, meia sentada a gente lê, porque ele é fino e pequeno, né? E Fernando Pessoa sendo Fernando Pessoa, ou seja, maravilhoso como sempre, né? E a gente acha que conhece pouco, mas aí vai lendo, percebe que já conhecia muita coisa aqui. Eu recomendo, claro, eu sempre vou recomendar Fernando Pessoa. E li Espumas Flutuantes. Este aqui está na relação de 100 melhores livros da revista Bravo. Opa, tá de cabeça para baixo. E esse, aquele ali da literatura mundial. Esse aqui também na relação da revista Bravo, 100 melhores livros de literatura brasileira. Espumas Flutuantes. Aqui a gente tem uma fase bem romântica, bem ultra romântica até, do Castro Alves. Aqui a gente não vê aquele Castro Alves defensor dos escravos, das chibatas, aquela coisa visceral de Castro Alves. Aqui ele está em outro período, né, flertando com aquele romantismo, aquela sofrência. E eu acho que o poema mais famoso aqui é, pelo menos pra mim, né, é aquele que fala Adeus de Teresa, a primeira vez que fitei Teresa, isso. E é muito legal, é muito bonito. Eu acho que eu gosto, se a gente pensar nessas escolas literárias, lembrando sempre que toda classificação é arbitrária, né? Mas essas escolas literárias já bem conceituadas, o romantismo não é a minha preferida, como eu já falei, mas eu acho que eu gosto mais de poesia romântica, né, dos poemas românticos, do que da prosa romântica. Acho que me encanta mais, né? A prosa romântica muitas vezes me cansa, né? Não todas, mas muitas vezes me cansa. A poesia não, eu acho. Aí eu gosto da sofrência da poesia, acho que
Na prosa já não é a mesma coisa. Reli, A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. É uma novela. Aqui, na verdade, eu tenho duas histórias. São duas novelas, Senhores e Servos e A Morte de Ivan Ilitch. Eu reli apenas A Morte de Ivan Ilitch e Os Senhores e Servos não. É uma novela fantástica. Ela é uma história curta, mas ela tem a densidade de um livro, sei lá, de 500 páginas. É uma história que faz a gente repensar a vida. Como o próprio título já diz, Ivan Ilitch está morrendo. Aliás, começa falando do velório dele. Só que aí depois há um retrocesso na história em que a gente conhece um pouco da história dele. Ele se casando por conveniência, porque a esposa tinha dinheiro, era bonita, né? Uma atitude altamente racional, que era muito comum na época, e até hoje em dia também é bem comum. E aí ele se torna juiz de instrução, então assim, casamento ok, um cargo público ok, cargo público na Rússia tem um peso muito maior. Se bem que no Brasil, nessa época, também tinha um peso, eram pessoas bem conceituadas. Hoje em dia, não, nem tanto, tem outro status. Na época tinha um status muito alto, principalmente na Rússia. Juiz de instrução, tal, até que ele adoece, ele tem um problema acho que no rim, e aí começa a adoecer, não sabe muito bem o que é e tal. E o que é interessante nessa história? Ele começa a perceber, a avaliar a vida que levou. E ele começa a perceber que ele teve uma vida medíocre. Este livro me fez lembrar de Clarice Lispector, quando trata daquelas mulheres bege, sabe? Da mulher de A Bela e a Fera, a mulher de amor, sabe? Aquelas mulheres que conseguiram uma posição social, mas quando olham para si, olham para a própria vida e pensam, que droga é essa? Ele percebe isso, ele olha pra si quando tá morrendo, e aí já é tarde demais, aí ele quer morrer, mas aí ele tem aquele instinto, né, de sobrevivência, é uma coisa assim terrível, porque a gente percebe o processo, ele vai percebendo as pessoas já vivendo como se ele estivesse ausente, é uma presença que representa já a ausência, então o pessoal do trabalho já querendo ficar com as coisas dele, a família já considerando a ausência dele, como se ele já tivesse morto. É como se já tivessem dividindo o espólio com ele em vida. E ele percebe que ele teve uma existência medíocre. Pense que ele conseguiu o que ele almejava materialmente, socialmente, casou com uma mulher bacana, cargo bom, mas para quê? O que ele foi de fato? Ele faz essas reflexões. Não é triste a pessoa estar morrendo e perceber que foi um nadinha, não acrescentou um pingo, um ponto final no livro que conta a história da humanidade? Ele percebe isso. Então, faz lembrar os personagens da Clarice Lispector e me fez lembrar também a metamorfose de Kafka, né? Todo aquele processo de ver a família vivendo já com a ausência do outro, sendo que o outro ainda está ali. Isso deve doer demais. Reli, O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. É uma história linda, né? Eu lembrava bem, mas como é tão gostoso ler essa história que eu reli, mesmo lembrando de tudo. Aqui é a história do Florentino Arissa e da Fermina Daça. É isso. Em Cartagena de Índias, na Colômbia. Eu fui em Cartagena ano passado, no começo do ano passado, visitei a casa, vi a casa do Gabriel Garcia Marques e todos os cenários aqui que eles contam, o portal dos escritores, e vários lugares que eles narram aqui, eu vi lá. E eu até fiz no blog alguns pontos lá de interessantes, e eu estou até contando pontos daqui, sobre Gabriel Garcia Marques em Cartagena. Então eu vou deixar aqui embaixo o post para quem quiser, né? Quem tem curiosidade para dar uma olhada. Aqui é a história do Florentino, que é apaixonado pela Fermina, só que ela se casa com outro. Então a gente tem um pouco aqui da história dela com outro e a vida paralela do Florentino ainda esperançoso. Então assim, ele acompanha toda a trajetória dela, casada, filho grande, e ele tendo envolvimentos escusos. Ele não se casa, ele se mantém fiel assim, de sentimentos à Fermina. E paralelamente a gente vai tendo a história dos dois. A gente também se apega ao marido da Fermina, né? A história contada desde o começo deles, tal. Aqui ela já tem filhos grandes, né? Passam-se 50 anos
dessa relação de amor não correspondida. Então, ela se casa, tem filhos grandes, tal, depois o marido morre e ele retoma, né, o contato com ela, ele quer se casar com ela. Então o marido, fresco ainda no caixão, ele vai até lá e fala que não esqueceu, que quer casar com ela, enfim. E ela fica bravíssima. É uma história linda e é muito gostoso ler Gabriel Garcia Marques. É mais gostoso ler este aqui do que 100 Anos de Solidão. Essa é a leitura mais fluida, né? O outro também é muito bom, mas esse conforta mais. Muito linda a história, uma linda história de amor, eu recomendo. Aliás, quando eu fiz um vídeo, as melhores histórias de amor, que eu vou deixar aqui, eu citei este aqui, não foi por acaso. Esperar 50 anos não é pouca coisa. Reli A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. É um livro muito, muito bom, eu acho. Aqui tem um pouco de tudo. Tem um pouco de filosofia, tem história de amor, tem a Primavera de Praga. Esse livro foi escrito na década de 80, ainda existia a Tchecoslováquia. E a história se passa no finzinho da década de 60, né? Porque a Primavera de Praga foi em 68. Aqui é a história de 4 pessoas. O Thomas, ou Tomás, a Teresa, acho que a Sabina e o Franz, acho que é isso. O Thomas, ele é um médico, se separou e tem envolvimentos amorosos assim, fortuitos, ele não é fiel a ninguém, tem vários relacionamentos, não se prende a ninguém, não consegue ser fiel, tudo mais. Até conhecer Teresa. Os dois vão morar juntos, os dois se relacionam, ele se apaixona por ela, mas não deixa de traí-la. E ela se magoa com as traições dele, porque ela fica sabendo. E ele sofre com o sofrimento dela por ele atrair. Mas ainda assim ele continua atraindo. Ele atrai principalmente com Sabina, que é libertina, tem envolvimento amoroso com ele, mas também depois larga. É sexo pelo sexo. E tem a figura do Franz, que depois se envolve com a Sabina. O Franz gosta realmente dela, sabe do perfil dela, mas acredita ainda na história. Isso é uma história de amor? É, também, mas não é o primeiro plano dessa história, não na minha percepção. O que é o primeiro plano nessa história? A insustentável leveza do ser. E o que é isso nessa obra? O autor começa falando de Nietzsche, de Parmênides, da leveza, de não sei o que, muita filosofia. É um romance totalmente pós-moderno. O que quer dizer isso? É caleidoscópico, fractais que se articulam. E o que é bem pós-moderno aqui? A gente tem relacionamentos amorosos, comportamentos libidinosos. Eu não gosto muito dessa palavra, que ela parece um pouco moralista, mas enfim, foi a que veio. Pessoas que se envolvem sem comprometimento, é o desejo pelo desejo. Essa seria a leveza do ser. Por que ela é insustentável? Porque há emoções, e as emoções pesam. Por isso que a leveza é insustentável. Qual é o peso aqui? O peso é do sofrimento da Teresa, é do sofrimento dele, é o perceber o sofrimento dela, é o gostar dele, a esperança do Franz em relação a Sabina. Este é o peso que deixa a leveza insustentável. Por que eu estou falando que é tão pós-moderno? Porque em outros tempos, comportamentos assim seriam condenados pela igreja, as pessoas teriam mais dificuldade de se comportar assim, porque seriam controladas pela igreja, pelos próprios princípios morais cristãos, e não fariam escondido, ou não trataria essa questão da liberdade sexual de maneira tão fluida como é tratada aqui. Fluida até a página 2, certo? Porque a gente tem as emoções, o desejo não se banca sozinho. E a gente pode pensar também que o desejo é uma busca, né? E para mim toda busca do ser humano é uma busca de identidade, né? Tem gente que busca religião, busca pertencer a um grupo, busca um preenchimento, uma coisa transcendental. Não deixa de ser uma busca de identidade. Pelo sexo também, essa coisa insaciável também é uma busca. Eu também entendo como de identidade. E o desejo não se banca sozinho, porque as pessoas acabam se envolvendo. A gente é a gente porque a gente se define em relação ao outro. A gente não pode ignorar o peso das relações, né? Para mim é isso que está claro aqui. Toda essa filosofia que ele faz, Parmênides, não sei o que, é para
trazer isso à tona. A gente tem a questão da Primavera de Praga, né? Todas as questões políticas também ali no fundo. Mas para mim o essencial é o que está no título. Livro muito bom. E este é mais um exemplo de que às vezes na releitura o livro fica melhor, porque a gente já tem mais experiência e consegue interpretar de outra forma. A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, ou Alexandre Dumas Fils, como queiram, segundo os franceses. É uma história super romântica. Lendo isso aqui, ficou evidente de onde o José de Alencar se inspirou para fazer a história da Lucila. Eu até comentei isso no Instagram, se você não me segue lá, O Que Vi do Mundo. Aqui é a história da Marguerite, uma cortesã, linda, endinheirada, tal. E ela se envolve com um rapaz, assim, né, da alta sociedade, assim, promissor. Ou melhor, ele se envolve com ela. E os dois se apaixonam. E ele realmente se apaixona, ele quer se casar com ela e tal. Mas o pai dele, né, a gente nem pode condenar o pai, acho que qualquer pai se comportaria como ele. O pai dele achou que o filho estava fazendo uma loucura, afinal de contas era uma cortesã e tal, ele tinha o nome a zelar, tinha um negócio de família e tudo mais. E o pai dele acaba pedindo para ela se afastar do filho. Isso é muito comum em novela da Globo. Eu tenho certeza que vocês já viram várias histórias como essa. Tem um fim triste, porque a gente está falando de romantismo, né? E romantismo é sempre desgraceira, né? É uma história muito famosa, eu acho que essa história inspirou muitas outras histórias no romantismo e muitas novelas. É uma leitura muito fácil, muito fluida. E a gente lê isso aqui com a sensação do déjà vu, porque a gente já viu isso. Só que isso veio antes de tudo que a gente viu depois. Não sei se eu me fiz clara, né? A gente acaba tendo contato com obras mais recentes, mas que se inspiraram nessa. De forma que a gente lê essa e acha que ela não está contando nada de novo. Isso acontece sempre, né? Não estou falando que esta é a obra seminal que conta uma história como essa, mas se não é a seminal, é uma das primeiras. O Senhor das Moscas, do William Golding. Que história é essa? História fenomenal. Eu acho que boa parte dos filmes de terror que eu vi na minha infância foram baseados nesse livro. O primeiro filme que eu vi na minha vida, que eu lembro assim de me considerar gente vendo filme, era baseado numa história como essa, chamava Férias no Inferno. Era algo mais ou menos assim. Aqui a gente está numa situação pós-Segunda Guerra, que crianças são levadas para uma ilha como forma de serem protegidas, porque ficaram com medo e tal. Só que houve um acidente, os adultos se perderam, enfim. Resumindo, as crianças ficaram sozinhas na ilha. E aí eles tinham que sobreviver, tinham que se organizar para estabelecer regras e tudo mais. E a gente começa a perceber algumas lideranças, a gente começa a perceber comportamentos éticos e não éticos em crianças, né? Então a gente tem aqui garotos, acho que de uma faixa de 12 a 14 anos, alguma coisa assim. Tem a situação de bullying, né? A figura do porquinho, o menino que usa óculos e que é sempre alvo de chacota. Tem a figura do Ralph, um garoto que é mais ético, ele quer fazer as coisas direitinho, pensando em todos. E tem a figura do outro menino, que agora já não vou lembrar o nome, que é super antiético, mas é um comportamento que a gente considera até que razoavelmente normal para uma criança. Que não é adulto ainda, não sabe das coisas direito. E comportamento que a gente não costuma estrear, principalmente hoje em dia, né, que as crianças estão num outro patamar. Só que esse comportamento do antiético comparado com o comportamento do ético, a gente percebe bem a diferença. O que dá para resumir dessa história? Eu li este livro e me veio aquele filme A Experiência, um filme, acho que alemão. Pessoas que são presas, é como se fosse um reality show, né? Pessoas ficam numa cadeia sendo observadas, tendo comportamento observado por outras pessoas, isoladas do mundo. É como o Big Brother mesmo, isola um grupo de pessoas e bota essas pessoas para se relacionarem. E aí acontece um pouco de tudo, um que se sente humilhado, fica com ódio, se vinga, né? Isso estou falando do filme A Experiência, se quiser.
Chegou um ponto que tiveram que fazer intervenção, porque um estava matando o outro. A mesma coisa aconteceu aqui. Aqui a morte, há crianças assassinas, a coisa degringola de um jeito que você pensa, meu Deus, parece um filme de terror mesmo. Aqui a gente está falando dos britânicos, né, dos ingleses, e tem um momento aqui que um dos garotos fala: ah, nós somos ingleses, então nós somos superiores, nós sabemos como fazer, alguma coisa assim, né, aquele eurocentrismo, nós somos os melhores. Só que não, né? Tudo que eles fazem aqui prova que a história é bem outra. É engraçado que o desfecho do livro, que eu não vou contar qual que é, não se preocupem, faz com que a gente pense, nossa, realmente, acho que era um filme de terror. Essa história de criança malvada não é muito comum na literatura. Eu só lembro de mais um caso. Ao ler esse livro eu comecei a refletir que, na verdade, ou as pessoas vivem em sociedade e a sociedade tem suas regras para coibir comportamentos, ou então a pessoa vive sozinha, como os monges beneditinos, como Robinson Crusoe, para se tornar um ser melhor, mas tem que ser sozinho. Isolar, o meio termo que é complicado, porque isolar um grupo não dá muito certo, porque esse grupo fica sem leis sociais, sem regras sociais, e também esse grupo não consegue se tornar um ser melhor porque não tem a introspecção, porque o outro está ali, o Sartre já disse, o inferno são os outros. Aliás, desde Entre Quatro Paredes, o Sartre já tinha dito, né? Eles isolam as pessoas assim numa situação muito peculiar e as pessoas estão se engolindo. A gente vê isso em Big Brother, a gente vê isso. É uma coisa que é uma fórmula, a gente sabe como vai resultar. Então, assim, ou todo mundo junto ou um sozinho. Pouca gente junta, acho que não dá muito certo. Essa foi a lição que eu tirei desse livro, juntando com todas as outras coisas que eu associei aqui. Por último, Anna Karenina, sobre o qual eu vou falar muito pouco, porque eu fiz um vídeo sobre ele, que já foi ao ar, então eu vou deixar aqui nos cards. Só vou resumir um pensamento que eu já disse no outro livro. Eu achei que fosse uma história de infidelidade, assim como Madame Bovary, né? Todo mundo sabe que ela trai o marido. Só que este não é o mote principal nessa história. Pelo menos foi a minha percepção. Aqui, na verdade, Tolstói está botando uma lupa nas convenções sociais da Rússia da segunda metade do século XIX. Czar Guilherme II, eu acho. Ele usa a história da Ana e do Vronsky para evidenciar vários pontos. A história dela, principalmente, né? Porque há outras histórias também que a gente percebe. Mas é uma história, assim, de muito sofrimento, de muito patos, em todos os sentidos. Amor, sofrimento e... enfim. Deem uma olhadinha no vídeo, se você quiser saber mais. Mas é um livro que eu recomendo fortemente. Primeiro porque é Tolstói. E quando eu falo porque é Tolstói, eu quero dizer, é uma narrativa assim da melhor qualidade. Ele narra muito bem, ele faz a gente se apaixonar pelos personagens. É difícil você escolher qual personagem você prefere. São personagens bem humanos, sabe? Não tem nada de herói, não tem mocinho e bandido. São pessoas que erram, que acertam, que sofrem. Essa é uma característica de Tolstói que eu gosto bastante. E ele tem uma habilidade narrativa fora de série, né? Ele escreve calhamaços e a gente lê assim fluidamente, né? E outro motivo é porque a história é muito boa mesmo, eu recomendo fortemente. Certo? Então essas foram as minhas leituras do mês, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês leram, o que vocês acham dessas histórias. Quem leu O Senhor das Moscas e o que achou, o que acham de Anna Karenina, principalmente esses dois livros. Gostaria de saber, não, e A Insustentável Leveza do Ser também. Gostaria que vocês comentassem esses 3 livros, pelo menos, tá bom? Muito obrigada por assistir, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. O Que Vi do Mundo, Facebook, que é a página do blog. Lá vocês vão ter mais coisas além de livros e resenhas, tá? No blog, no Facebook. E Instagram, que eu sempre publico lá, comento alguma coisa que eu tô lendo, certo? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.